Oi, gente boa, chegamos nesta segunda-feira para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Eu estou muito empolgado, alegre, feliz de ter você aqui comigo hoje para estudarmos aquilo que a Santa Palavra de Deus tem para nós. O estudo de hoje é João, capítulo 8. Isso mesmo, já estamos aí no meio do Evangelho de João e eu quero muito que você participe comigo. Então já vai enviando essa live, mandando para a galera, para o pessoal participar conosco, porque eu creio que vai ser transformador para a vida de todo mundo. Afinal de contas, o que muda a gente? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos transforma. Lembrando que as aulas são todas segundas, terças e quartas, às 19 horas, e às 19h30 vem o confessionário. Mas nas quartas-feiras só participam os membros exclusivos do meu canal do YouTube. Portanto, se você ainda não é membro, torne-se membro correndo. Vamos estudar então João capítulo 8, verso 1. Diz assim a Bíblia Sagrada. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Jesus sempre ia para o Monte das Oliveiras, que fica em frente a Jerusalém. Naquela época ficava em frente ao templo. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. É interessante que eles acharam uma mulher que estava adulterando, mas eles não trouxeram o cara, trouxeram só a mulher, né? E outra coisa interessante, por que eles sabiam que essa mulher estava adulterando? Será que não era com algum dos próprios fariseus? Não é isso? Então Jesus está lá no meio da pregação dele no templo e os caras chegam com uma mulher que tinha acabado de ser pega no meio do adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena que devemos apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Se você lê o Evangelho de João até aqui, se você vem estudando comigo, você vai ver que os fariseus e os chefes religiosos, eles já estavam assim, desesperados, procurando uma oportunidade para matar Jesus. Então eles pegaram essa mulher. O objetivo não era fazer nada com essa mulher, mas era pegar Jesus, fazer Jesus contrariar Moisés e assim ter um motivo para prender Jesus e matá-lo. O texto é bem claro, eles faziam essa pergunta como uma armadilha. O diabo sempre vai tentar armar armadilhas para quem está servindo ao Senhor de todo o coração. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. O que Jesus escreveu no chão? Ninguém sabe. Mas a verdade é que Jesus, ao invés de dar atenção para aquilo, Jesus tirou um tempo para ele. Ele agachou e começou a escrever no chão. Escrevendo. E aí o que aconteceu? Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse. Ou seja, os fariseus, quando viram Jesus escrevendo no chão, pensaram assim: pegamos ele, ele não sabe o que ele vai responder, e aí ficaram perguntando, e aí, o que tem que fazer com essa mulher? Mas aí a Bíblia diz que ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Quem não ama Jesus, gente? Olha uma resposta dessa. Aí ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Demais, Jesus, né? É demais. Temos que ser louco por ele. Ele continuou escrevendo no chão, mandou, ao invés dele liberar a pedrada na mulher, ele deu uma pedrada neles com essa resposta. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Então, dos mais velhos aos mais novos, cada um foi indo embora. Por que os mais velhos foram embora primeiro? Porque eles sabiam que tinham mais pecado.
e foram indo embora. Foram indo embora, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Jesus perguntou para a mulher: cadê aqueles que iam te apedrejar? A mulher respondeu: ninguém, Senhor. Disse ela. Declarou-lhe Jesus. Essa agora é uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Jesus disse: eu também não te condeno. O triste é que muita gente para só aqui. Jesus não condenou a mulher adúltera. Ele não condenou a mulher adúltera. Ele a perdoou. Mas olha o que ele diz: vá agora e abandone sua vida de pecado. Em outras palavras, eu não te condeno se você não se condenar. Se condenar é voltar a uma vida de adultério. A mesma coisa Jesus fala para você que está na pornografia, para você que mente, para você que tem inveja, ódio, raiva, rancor. Jesus diz a mesma coisa para mim e para você: eu não te condeno, mas vá e pare de viver essa vida. Porque se você voltar para essa vida, isso mostra que você nunca foi arrependido de verdade. Essa frase de Jesus é uma construção onde podemos colocar tanto a misericórdia e a bondade de Deus, como a justiça e a severidade de Deus. Essa história da mulher adúltera é simplesmente fantástica, porque mostra o amor de Deus, mas mostra também que com Deus não se brinca. Verso 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a seu respeito. O seu testemunho não é válido. Os fariseus disseram: você está falando bem de você mesmo. Aí não vale. Verso 14, respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido. Pois eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem nem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, e a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Jesus então começa a falar que ele estava falando de si mesmo, mas o Pai Celestial falava a mesma coisa dele. Quando Jesus começava a se referir a Deus como Pai, os fariseus ficavam loucos. Tanto é que olha o verso 19. Então perguntaram-lhe: onde está o seu pai? Cadê seu pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam ao meu pai. Verso 20. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Jesus falou essas coisas, não foi preso, não foi levado para interrogatório, simplesmente porque a hora dele morrer ainda não havia chegado. Verso 21. Mais uma vez Jesus lhes disse: eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Ó, Jesus está avisando a gente: eu vou morrer, eu vou embora, e vocês vão morrer nos seus pecados se não arrepender e ir, porque para onde eu estou indo, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Eles acharam que Jesus estava falando de um suicídio. Mas ele continuou, verso 23. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou.
de fato morrerão em seus pecados. Em outras palavras, eles não vão morrer nos pecados simplesmente porque, não, eles vão morrer porque não creram em Jesus como o Messias. Aí eles vão morrer nos seus pecados. Verso 25, quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas que dizer e a julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e eu digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Em outras palavras, Jesus mais uma vez diz que aquilo que ele está falando e fazendo não é dele próprio, mas ele está fazendo aquilo que o Pai o mandou fazer. Eles não entenderam que ele lhes estava falando a respeito do Pai. Os fariseus eram igual aos discípulos, gente. O que Jesus falava, eles não entendiam. Eles não entenderam aqui nessa ocasião que o que Jesus estava falando era referindo-se ao seu Pai Celestial. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Quando Jesus falou levantar, ele estava se referindo ao tipo de morte que ele ia morrer, e o texto diz, quando vocês me levantarem, vocês vão saber que eu sou. Eu sou é o nome que Deus deu para ele mesmo, quando Moisés lá na sarça falou, qual é o teu nome para que eu diga aos filhos de Israel? E Deus falou com Moisés, diga para eles que eu sou, te enviou. Eu sou, te enviou. Né? Aí o texto continua dizendo, verso 29, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixa sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Ou seja, o que a gente entende? Esse diálogo que nós acabamos de ler aqui entre Jesus e os fariseus foi feito no templo, na frente de todo mundo. As pessoas ouviam Jesus. E o texto diz que eles creram em Jesus. Muita gente creu nele. João 8, verso 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Agora Jesus está falando com aqueles judeus que tinham crido nele. Ó, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que maravilhoso. Jesus está falando para aqueles que creram. Tá? Não está falando para os fariseus, não estava falando para os incrédulos, estava falando para os judeus que creram nele. Verso 33, mas eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Olha, os judeus que creram em Jesus também não entendiam que Jesus não estava falando de uma prisão política, de uma prisão de cadeia. Jesus estava falando da prisão do pecado. Da prisão do pecado. E tudo do judeu é isso. Se eu sou filho de Abraão, para que eu preciso disso? Para que eu preciso daquilo? Se eu sou filho de Abraão, eu já tenho uma aliança com Deus. O que Jesus veio mostrar para o judeu é que ser descendente de Abraão não garantia a eles um lugar no céu. Olha que chocante isso. Verso 34, Jesus respondeu, digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Olha aí, como que Jesus mostra que ele veio libertar do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus estava dizendo, se eu, o Filho de Deus, libertar vocês, vocês serão livres de verdade. Vocês serão libertos, né? Liberto de Roma, liberto de... Não, vocês vão ser livres do pecado. Do pecado. Né? Verso 37, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do meu Pai, e vocês fazem o que ouviram na presença do Pai de vocês. Ó, gente, vou lembrar, Jesus estava falando para aqueles que haviam crido nele. Os que haviam crido nele não estavam acreditando na palavra dele. E Jesus falou,
Tudo que eu digo, foi o que eu ouvi meu Pai Celestial falou, mas vocês escutam o Pai de vocês. Aí no verso 39, os judeus falam assim, Abraão é o nosso pai. Responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras dos pais de vocês. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês seriam imitadores de Abraão. Mas vocês estão tentando me matar. E Abraão jamais tentaria me matar. O que vocês estão fazendo é imitando as obras do pai de vocês. Protestaram os judeus. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Os judeus falaram para Jesus que o pai deles era Deus. Aí, gente, o trem vai embora. Olha aqui. Disse-lhes Jesus, verso 42, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora eu estou aqui. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de escutar o que eu digo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, vocês não conseguem entender o que eu falo, porque vocês estão com um tampão espiritual no ouvido de vocês. Aí agora Jesus rasga o verbo. Olha o que Jesus fala, gente. Verso 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês querem me matar porque vocês estão seguindo o homicida, que é o pai de vocês. Né? Aí ele diz, ele nunca se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Em outras palavras, gente, Jesus simplesmente rasga o verbo e fala assim, vocês carnalmente são filhos de Abraão, mas espiritualmente vocês são filhos de Satanás. Vocês seguem o diabo, é por isso que vocês querem me matar, é por isso que vocês mentem igual a ele, é por isso que vocês não entendem o que eu digo, porque vocês não entendem que eu vim do Pai. Vocês seguem o diabo, pai de vocês. Aí os judeus chutam o balde também. Olha o verso 48. Os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Gente, chamar alguém de samaritano naquela época era o pior xingamento para um judeu. O pior de todos. Então eles xingaram Jesus de duas coisas terríveis. Você é um dos nossos inimigos e você está endemoniado. Você está com demônio. Disse Jesus, não estou endemoniado. Ao contrário, eu honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Jesus, então, ele vai além. Ele fala assim, ó, eu estou obedecendo a Deus e tem mais, hein? Quem seguiu o que eu estou falando, não morrerá. Mais uma vez, gente, Jesus não está falando da morte física. Ele estava falando de morte espiritual, mas ninguém entendia. Né? Verso 52. Diante disso, os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu e os profetas também morreram. Mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte? Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que você é? Em outras palavras, na cabeça do judeu não havia ninguém maior do que Abraão e os profetas, e Jesus estava se colocando como maior do que eles. E os judeus então ficaram com raiva e falaram,
Como assim? O nosso pai Abraão morreu, os profetas morreram e você não vai morrer? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Em outras palavras, Jesus falou assim: eu estou honrando meu pai. E tem outra, hein? Abraão me viu, Abraão viu o meu dia, Abraão esteve comigo e Abraão se alegrou. Nós sabemos disso, lá em Gênesis, a Bíblia nos conta que o Senhor foi até a tenda de Abraão com mais 2 anjos. Era o próprio Jesus que foi ali na tenda de Abraão. Verso 57, disseram os judeus: você ainda não tem 50 anos e diz que viu Abraão? Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Meu Deus. Mais uma vez Jesus usa o nome de Deus lá do Velho Testamento. Quando Deus disse para Moisés: eu sou. Eu sou. O que Jesus estava dizendo? Eu sou mais antigo do que Abraão, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de todas as coisas, eu sou. Aí o verso 59 termina o capítulo 8 de João dizendo assim: então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Que lição nós tiramos daqui? Sabe o que nós aprendemos? Jesus é o grande eu sou. Eu sou o que, Lucinho? Ele é tudo que nós precisamos. Você está sozinho? Ele é seu companheiro. Você está doente? Ele é a sua cura. Você está sem bens? Ele é a provisão que você precisa. Você está triste? Ele é a sua alegria. Você está em trevas? Ele é a sua luz. Você está confuso? Ele é a sua paz. Nós entendemos aquilo. Ninguém desse texto entendeu o que Jesus estava dizendo, mas ele estava dizendo o tempo todo: eu sou. Eu sou o que todo mundo precisa. Jesus é o fim da nossa busca. E eu quero orar exatamente para que em Jesus hoje você descubra que Ele é. Pai, eu abençoo cada vida que está me assistindo, que ouviu essa aula, que estudou esse capítulo maravilhoso. Deus, que nunca nenhum de nós sejamos filhos do diabo e que nunca nenhum de nós fiquemos escondendo atrás da nossa religiosidade, igual os judeus ficavam toda hora falando que era filho de Abraão, mas não adiantava nada. Deus, que a gente não se esconda atrás da nossa placa, da nossa igreja, atrás... Não! Que a gente saiba que o Senhor é Deus. Deus que supre tudo que nos falta. Eu abençoo cada vida com esse entendimento de que o Senhor é o grande eu sou. E nós podemos tudo no Senhor. Eu abençoo cada vida no nome santo e precioso do grande eu sou, Jesus. Amém. Eu espero que essa aula tenha te abençoado muito. Eu estou aqui emocionado, arrepiado, porque mesmo estudando para poder ministrar para vocês, eu fico muito tocado de ver a profundidade da palavra de Deus. Quero te lembrar que amanhã, terça-feira, 19 horas, temos aula aqui no YouTube. Também quarta-feira temos aula, 19 horas, mas às quartas-feiras as aulas são somente para membros exclusivos do meu canal do YouTube. Então entra no meu YouTube e clique lá, tornar-se membro do canal. Você vai pagar uma quantia ridícula de R$ 14,90 por mês para você ter acesso a todo o conteúdo privado que já passou e todo o meu conteúdo exclusivo que virá. Faça isso agora. Também quero que você vá lá na minha loja, olha aqui, para adquirir alguns livros. Deus me chamou e agora. Esse livro está lá na loja do Lucinho e é sobre como descobrir seu chamado e cumpri-lo. Olha esse livro, Campo de Batalha da Mente para Adolescentes. Como os adolescentes podem vencer aqui, ó. O Evangelho Maltrapilho, um dos livros mais lindos que eu já li, que fala da verdade do Evangelho. A Vida Crucificada, do Tozer. Esse livro é para quem quer ter uma experiência cristã mais profunda. Olha esse livro maravilhoso, Os Atributos de Deus. Meu Deus, esse livro aqui me mostrou Deus de uma forma muito mais profunda, também do Tozer.
Olha esse livro do N. Cordeiro, Andando com o Tanque Vazio. Livro maravilhosíssimo, poderoso. Olha esse livro aqui para curar a ansiedade. Olha, O Fim da Ansiedade. Eu já li esse livro algumas vezes, é maravilhoso. Eu quero que você vá lá na loja do Lucinho, adquira todos esses livros lá. Você será grandemente abençoado. Lá tem muitas camisetas, pulseirinhas, mais de 30 tipos de Bíblia. E nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Também quero te convidar a vir para Israel comigo, com a minha família. Temos agora em setembro uma caravana para a Grécia, um cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas mais lindas do mundo e Israel. Acesse agora o site viagecomlucinho.com.br e venha com a gente para essa viagem que vai ser a melhor da sua vida. Corre lá no site viagecomlucinho.com.br. Gente, eu vejo amanhã vocês na aula às 19 horas. Vejo vocês daqui a pouquinho no confessionário 19h30. E não se esqueça, sejam loucos por Jesus.